Olá, alunos, bem-vindos à aula de Prática e Procedimentos Administrativos. O nosso tema de hoje será Contrato Administrativo. Provavelmente você já deve ter ouvido falar, mas não sabe como funciona, quais são as características, como que é elaborado um contrato administrativo para uma determinada realização de uma obra pública. Então, hoje, através desse tema, eu vou explicar um pouquinho para vocês, através de alguns requisitos, como que deve funcionar esse determinado contrato. Sempre repassando, mais uma vez aí, na última aula, na penúltima aula, na verdade, falei com vocês sobre alguns direitos e deveres dos administrados. Passei a lei para vocês. Passamos também pelo ponto do processo administrativo disciplinar. Falei para vocês do tipo de processo administrativo disciplinar, que é o próprio processo administrativo em si, e a sindicância, divididos aí com suas etapas, com seus detalhamentos. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que um funcionário público, se ele não está realizando de uma maneira adequada o seu tipo de serviço, a sua atividade laboral, ele pode sofrer um processo administrativo. De acordo com o ato que ele cometeu, de acordo com a gravidade, a penalidade, a sanção também será somada, tá? Então, se ele cometeu um ato mais gravoso, a sua pena, nada do que mais justo, é ser mais gravosa. Se ele cometeu aí um ato mais simples, a sua pena vai se adequar e ser automaticamente e consequentemente mais simples. Lembrando que a gente tem penas, penas de advertência, suspensão, de cassação, de demissão em si, que é a mais gravosa, você ter que sair do seu cargo. Coloquei para vocês qual era o prazo prescricional para que esse processo administrativo pudesse ocorrer de uma forma eficaz. Porque se estiver fora do prazo, não adianta, já correu o prazo de punir aquele agente que cometeu alguma determinada infração ou irregularidade. Aí hoje, com o nosso tema, lá no finalzinho da página número 10, iniciando o parágrafo na página número 11, estão os contratos administrativos. Então, mais uma vez, vocês já devem saber o que é um contrato administrativo, talvez já saibam a finalidade, o objetivo desse contrato administrativo, só que aqui a gente vai conceituar ao pé da letra, de uma forma bem didática, bem simples, o que significa, destacando os seus requisitos, aqueles requisitos necessários para que o contrato administrativo possa existir da maneira correta, adequado com sua lei, que eu vou falar aqui, mas é a Lei 8666 de 93. Então, é uma lei que rege essa parte da administração pública. Lá no parágrafo está escrito da seguinte forma: inicialmente, registramos que o contrato administrativo ele é regido pela Lei Federal 8666 de 93, que é essa última lei que eu acabei de falar agora, a qual trata-se de uma norma geral e abstrata e de competência da União. Então, aqui a gente já entendeu que quem vai legislar, se é uma lei federal, essa Lei 8666 de 93 é uma lei federal, quem vai legislar sobre ela e quem é competente por ela é a União, tá? Então, o município aqui não pode legislar, não pode modificar uma determinada regra, uma determinada coisa, um determinado artigo dessa lei. Quem é o competente, o ente competente, é a própria União, por ela ser de caráter federal. O contrato administrativo é todo e qualquer ajuste entre órgãos e entidades da administração pública e particulares, em que há um acordo de vontade para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas. Essa parte, ela não se difere do contrato particular.
O contrato particular, ele não tem a explanação, a exposição de duas vontades. Aqui, no contrato administrativo, é a mesma coisa. Só que, por ser administração pública e por ter um caráter social, pelo bem coletivo prevalecer diante do bem particular, então a administração pública ela tem alguns favorecimentos, ela tem algumas seguranças jurídicas com relação a esse contrato. Temos aqui duas partes, de um lado a administração pública, de outro um particular que lhe prestará o serviço dentro de algumas características. Então, por exemplo, se eu for uma empresa, uma empreiteira, e eu quero realizar, contratar com a administração pública, eu tenho que participar de um edital. Essa forma de ingressar eu vou falar mais adiante, que é lá na parte de licitação. Mas a título de exemplo, então, se eu sou uma empreiteira e quero realizar essa obra pública, porque eu acho que vai ser importante para a minha empresa, porque eu vou ganhar nome no mercado, porque eu vou me fortalecer como empresária, porque eu vou ter o dinheiro também, a gente deduz que a administração pública ela tem essa forma mais fácil de pagar, ela não tem como negar que não tem determinado dinheiro para pagar o seu prestador de serviço. Entre particulares a gente tem aí essa parte temerária, essa parte dificultosa, garantir o dinheiro da outra parte para recebimento daquele serviço que a gente está realizando. No terceiro parágrafo está assim: subordinam-se ao regime do contrato administrativo imposto pela Lei 8.666 de 93, além dos órgãos da administração pública direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas de forma direta ou indireta pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Então, essa disposição ela está lá no artigo 1º da Lei 8.666, no seu parágrafo único, e ele nos diz quem pode contratar um particular utilizando-se dessa lei, utilizando das regras da administração pública. E aqui coloquei alguns exemplos para vocês de quem contrata dessa forma, de quem está regido por essa lei, de quem está dentro desse regime jurídico. Então, por exemplo, aqui o Centro Paula Souza, a qual vocês estudam, a qual é minha empregadora, a qual eu trabalho, a empresa, é uma autarquia. Então, se ela quiser realizar determinada obra pública, ela tem que se adequar, ela tem que se utilizar dos meios fornecidos por essa lei que eu já citei aqui várias vezes para vocês, Lei 8.666 de 93. Então, para ela realizar qualquer tipo de obra, de serviço, ela está dentro, ela está regida por esse regime jurídico. Então, supondo lá que a ETEC de vocês precisa de determinada obra, há um vazamento lá, há uma ruptura, há uma rachadura na parede, então ela precisa realizar uma obra pública. Então, ela vai se adequar ao regime imposto por essa lei. A lei vai dizer: olha a autarquia, olha Centro Paula Souza, para você realizar essa obra pública, você vai precisar aí, primeiro abrir um edital de licitação. Aí, a partir desse edital de licitação, você vai ver quem tem o melhor custo-benefício para que você contrate, e aí sim você vai realizar a sua obra. Mas antes disso, não pode. Você tem que se atentar ao que diz a nossa lei federal aqui para você realizar esse tipo de serviço, tá bom? Aí ela fala, tá bom, abre o edital e convoca-se as empresas privadas interessadas em realizar essa obra pública junto ao Centro Paula Souza. A gente vai ver esse ponto um pouquinho mais aprofundado lá na frente, na parte de licitação. Por enquanto, ainda a gente vai falar sobre os requisitos do contrato. Então, nesse exemplo que eu dei,
o Centro Paula Souza, ele conseguiu achar quem tem o melhor custo-benefício. A partir daí, o Centro Paula Souza vai ter que redigir um contrato para garantir os seus direitos, né? Direitos e deveres, junto com essa empresa que ganhou a licitação. Aí ela fala, mas eu vou ter que realizar um contrato, e o que eu vou pôr nesse contrato? Quem vai dizer o que você põe nesse contrato é a Lei 8666, através desses requisitos que a gente vai falar a seguir. Esses contratos, eles devem estabelecer com clareza e precisão as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e das propostas a que ele se vincula. Então, esse tipo de contrato, essas características que serão colocadas no contrato, tem que estar previstas, tá, lá no edital. Então, por exemplo, eu coloquei tudo aquilo que vai ser disposto no contrato dentro desse edital. Uma empresa olhou e viu que ela não está fora, que ela não está dentro desses requisitos. Então, automaticamente, ela já não se inscreve, ela já não perde tempo. Ou, se eu não coloco, se eu deixo ali cláusulas obscuras com relação à execução do serviço, com relação a preço. Aí imagine, eu, empresa, ganhei e descubro em momento posterior que aquele valor lá não vai satisfazer a minha obra, não vai satisfazer o pagamento do meu pessoal. Aí imagine o transtorno que tem em desfazer, né? Primeiro que todo ato da administração pública a gente já entende que é oneroso. Então imagine aí o dinheiro público indo por água abaixo, porque você perdeu tempo, você criou o edital, você divulgou o seu edital, tá? Então você perdeu aí tempo, você perdeu dinheiro público, inclusive. Aí imagine a frustração para a empresa também, que está lá naquela ansiedade de ser contratada, está naquela ansiedade e realizando todas as etapas do edital, chegar lá na frente, ela vê que esse contrato não compensa para ela. Então, a gente não pode trabalhar com cláusulas obscuras, a gente tem que trabalhar aqui nos contratos sempre com clareza. Aqui na administração pública e também no particular. Temos que ter a boa-fé e a clareza em tudo aquilo que a gente vai dispor nesse determinado contrato. As características. O contrato administrativo tem as seguintes características: ele é formal, oneroso, comutativo, e aqui o comutativo eu até coloquei, tá? O que significa aí para vocês. Comutativo quer dizer que do contrato, cujas prestações recíprocas a que se obrigam os contratantes são perfeitamente equivalentes. Então, tem que ser um contrato equivalente, um contrato comutativo entre as partes. Além de ser comutativo, ele precisa ter o intuito personae. O que isso significa? Também coloquei na apostila para vocês. Esse contrato ele tem que ser personalíssimo. Claro que eu vou explicar cada ponto, mas já de antemão, personalíssimo quer dizer o quê? Eu contratei aquela empresa, então é aquela empresa que vai realizar a obra. Não é a empresa do irmão dessa pessoa que vai realizar a obra, não é a empresa vizinha que vai realizar a obra. Eu contratei aquela pessoa, esse contrato é personalíssimo, então nós dois temos que ficar aqui dentro desse contrato. Estamos amarradinhos como pessoas aí nessa situação. Então, esse contrato ele é formal porque ele deve ser formulado por escrito e nos termos previstos na Lei 8666. Ele é oneroso porque há uma remuneração relativa à contraprestação do objeto contratado. Então, se há uma contraprestação, eu tenho que pagar por esse serviço que está sendo realizado. Comutativo, porque são as partes do contrato compensadas reciprocamente, de uma forma equivalente entre as duas partes. E o intuito personae consiste na exigência para execução do objeto pelo próprio contratado. Então, se eu fui contratado, eu não posso colocar lá, nem que seja a empresa do meu irmão gêmeo, tá? Para realizar essa prestação de serviço. Então, não se esqueçam que essa característica aí personalíssima também é muito importante.
Dentro desse contrato, a gente tem algumas cláusulas, tá? Chamadas de exorbitante. Então, eu sou lá, o Centro Paula Souza, sou responsável por redigir esse contrato, então eu vou observar as características. Eu vou contratar com essa empreiteira, mas eu tenho que escrever esse contrato. Eu tenho que qualificar as partes, porque é importante para dar esse caráter personalíssimo. Eu tenho que colocar aqui condições equivalentes também nesse contrato, e eu tenho que colocar que nessa prestação de serviço eu vou pagar por ele, vai ter o caráter oneroso. Então, isso eu já consegui estabelecer que o meu contrato tem que ter. Além dessas características, esse contrato ele terá cláusula exorbitante também. E o que significa? Não é difícil, é um nome que é um pouquinho complicado, um pouquinho chato, mas é tranquilo de entender. Essa cláusula exorbitante significa assim: apresentadas as características do contrato administrativo, podemos notar que sua estrutura é semelhante ao contrato regido pelo direito privado. Então, eu não falei que praticamente a base para se estabelecer um contrato é a mesma para o direito privado do que para o direito público? Aqui nesse parágrafo, eles nos dizem exatamente isso. Cuja a teoria geral dos contratos aplica-se subsidiariamente aos contratos administrativos. A instituição do contrato é típica do direito privado, baseada na autonomia de vontade e na igualdade jurídica dos contratantes, mas é utilizada pela administração pública na sua pureza originária. Contratos privados realizados pela administração ou com adaptações necessárias aos negócios públicos, que são os contratos administrativos propriamente ditos. Daí porque os princípios gerais dos contratos tanto se aplicam aos contratos privados quanto aos contratos públicos, dos quais são espécies os contratos administrativos, os convênios, os consórcios executivos e os acordos internacionais. Todavia, o que distingue o contrato administrativo do privado é a supremacia do interesse público sobre o particular, que permite ao Estado certos benefícios sobre o particular que não existe no contrato privado. Então, resumindo aqui tudo isso que eu li para vocês. Esse contrato, ele vai respeitar aquelas características lá. Formal, oneroso, comutativo e personalíssimo. Além disso, nesse contrato, que é uma diferença do contrato privado, são essas cláusulas exorbitantes. E o que isso significa? Significa que a administração pública, por ela ter esse caráter de bem social, de bem coletivo, ela pode colocar dentro do seu contrato algumas cláusulas que favoreçam ela, tá? Então, essas cláusulas vão ficar um pouquinho menos equivalentes e igualitárias para outra parte que está sendo contratada, certo? Porque, segundo essa lei, e devido aos interesses públicos serem primordiais e serem mais efetivos com relação aos interesses privados, a administração pública ela tem essa possibilidade, colocar algumas cláusulas que fortaleça ela, né? Que as ajude e que permaneça aí sempre o bem coletivo, o caráter social. Entretanto, tá? Coloquei aqui a distinção, que é um ponto principal que vocês devem anotar. A distinção. O contrato privado é a base também para o contrato administrativo, tá? E essa diferença é uma exceção aí que vocês devem colocar, que vocês devem fazer a anotação. A diferença são as cláusulas exorbitantes, as cláusulas que permanecem, né, e que trazem essa segurança jurídica maior para a administração pública, tá? A cláusula exorbitante não é com relação ao contratado, à empresa privada, e sim à administração. A alteração do contrato unilateral também é uma possibilidade de existência aqui como característica nesse contrato. Então, esses contratos administrativos poderão ser alterados unilateralmente com as devidas justificativas da administração pública. No contrato particular, a gente
tem o princípio, né? Aquela supremacia do pacta sunt servanda, onde as cláusulas devem ser obedecidas e as cláusulas não devem ser modificadas. Aqui da administração pública, a gente tem mais uma diferença com relação ao contrato particular. Aqui, o que diz, né, é a lei e segundo essa característica. Se a administração pública ela tiver um justo motivo, ela pode alterar o contrato de uma forma, né, que não prejudique a outra parte também, óbvio, mas ela tem essa capacidade, ela sozinha fazer esse tipo de alteração, certo? Então, no edital, a gente já pressupõe, aí nesse caso, que a parte que está sendo contratada já tenha a noção disso, porque ela está ali trabalhando e contratando com a administração pública. Então, essa parte que está sendo contratada, ela tem que ter noção da Lei 8666 de 93. E tem que estar disponível também e ciente que a qualquer tempo, por exemplo, se haver um determinado interesse público, tá? Uma demanda pública, uma demanda social, que exija uma modificação no contrato. Então, a lei vai permitir que isso aconteça, tá? Ele não pode alegar, por exemplo, a surpresa com relação a alguma coisa, porque quando ele já entra nesse processo de edital e licitação, ele já tem ciência que a administração pública vai poder alterar o contrato de forma unilateral. Outro ponto, outro subtítulo, é o equilíbrio financeiro. O equilíbrio financeiro é a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a atribuição da administração para a justa remuneração pela execução do objeto do contrato. Em outras palavras, o equilíbrio financeiro tem como objetivo a manutenção do equilíbrio econômico inicialmente assumido no contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda em caso de força maior ou caso fortuito. Essa parte aqui do equilíbrio financeiro está disposto no artigo 65, parágrafo 6º, tá? Dessa lei que a gente está utilizando aqui. Havendo alteração unilateral do contrato, que aumente os encargos do contratado, a administração deverá restabelecer por aditamento o equilíbrio financeiro, tá? Inicial, mesmo que a alteração atinja somente o objeto do contrato. Então, eu falei que a administração, devido, tá? Ela tendo um justo motivo, ela pode alterar o contrato de forma unilateral. Aqui no equilíbrio financeiro, a gente tem aí uma garantia de certa forma, a parte que foi contratada, a parte que participou aí desse determinado edital. Então, se a administração pública ela realizou uma modificação de forma unilateral, tá? Que vai aí, por exemplo, atrasar a entrega da obra, isso é uma justificativa, por exemplo, para que se reajuste os valores que foram determinados e foram contratados lá no início desse contrato pactuado. Então, a parte, ela pode, por exemplo, a administração pública, você pode modificar o contrato de forma unilateral. Só que se você modificar aí, infelizmente, a gente vai ter um custo maior. A gente vai ter que realizar essa obra num período mais longo, automaticamente a gente vai ter que reajustar aí esses valores contratados inicialmente. Então, a administração pública já sabe disso, não pode justificar e alegar a surpresa, tá? Porque é um dos requisitos aí do contrato e é uma segurança aí de certa forma para a empresa privada que for prestar serviços para a administração pública. A gente também tem outro requisito aqui, que é o reajustamento de preços, certo? Essa parte que a gente vai terminar na próxima aula, mais uma vez, para que o vídeo não fique tão longo. Então, a gente tem aí mais 1, 2, 3, 4 tópicos para eu falar para vocês de uma forma bem clara, bem objetiva, para que vocês entendam.
Mas antes disso, se possível, já façam a leitura da apostila, tá? Já acompanhem aí até a gente ingressar no próximo título, que é com relação à licitação de fato, a licitação que cai bastante, que é matéria praticamente presente em todos os concursos aí da área da administração. Então a gente vai encerrar aqui por enquanto. Eu aguardo vocês assistirem ao vídeo, aguardo vocês tirarem as dúvidas e espero que estejam se cuidando aí no período de pandemia. E um beijo a todos vocês.